Bom dia aos amigos. Que ânsia de viver, amigos, palpita no homem. Quantas preocupações pelos problemas da vida. Problemas internacionais, gravíssimo, desarmamento, intercâmbio comercial, problemas nacionais, problema nacional, produção, orçamento, etc. Problema familiar, emprego, manutenção do lar, futuro dos filhos, problema individual, trabalho, doença. Haverá aqui um só homem que não seja atormentado por qualquer preocupação? Quantas preocupações científicas, a constituição da matéria, problemas psíquicos, o enigma da psicose, problemas histológicos. Qual será a patologia da AIDS? Problemas químicos, históricos, arqueológicos, os problemas da bolsa, os problemas da tecnologia industrial. Como esses problemas, amigos, inquietam os homens? Como absorvem sua atividade? O mundo se agita com o processo. Terei, por acaso, que me alongar para dizer que o mundo se acha profundamente preocupado com o problema do existir? E o problema religioso? Como contrastam com aquelas preocupações a despreocupação religiosa e o descuidado pelo problema religioso? Para muitos, ele nem existe. Não tomam conhecimento dele, nem lhe dão a menor importância. É assunto ultrapassado que não merece atenção. Quantos os desprezam e quantos os odeiam? Não conheceis, amigos, pessoas que desprezam e até odeiam o problema religioso? Pois bem, dirijo-me aos homens. A grande vantagem de dirigir-me a homens é poder falar ao seu característico a inteligência. Desejava simplesmente, a maneira de introdução, fazer umas reflexões sobre essa terrível despreocupação religiosa. Convido-os, amigos, não a ouvir, mas a pensar, a se voltar para o interior de si mesmo e meditar. Homens dotados de inteligência, homens em pleno uso da razão. Amigos, você os conhece? Quem sabe algum deles está aqui, não sei onde. Este, preocupado com as investigações do seu laboratório e com seu comércio. Aquele, absorvido pelos seus negócios. Um terceiro, aborrecido por não ter com que se preocupar. Homens, enfim, que dão de ombros, que adotam um ar de suficiência e dizem, desprecativamente, o problema religioso não me interessa absolutamente. Deixa-me compreender completamente indiferente. Se fosse um problema material ou de valores, se fosse um problema financeiro ou um problema que envolvesse meus familiares, e este ser humano é este que eu desejaria fazer pensar. Homem que está aqui, homem que poderia estar e não está, pensa. És homem? Compreendes aquilo que dizes? Que não te interessa o problema religioso, que não te preocupas com ele? Então, julgas que por não te interessar é falsidade. É falsidade. Não tens liberdade para afirmar que são 3 ou 5. Tens que dizer-me, queiras ou não queiras, que 2 e 2 são 4. Ouve-me, amigos, bem. Doutor, tu que constantemente clamas por uma ampla liberdade de ideias,
Que dirias se eu te pedisse tua assinatura, mais seriamente falando, observa bem, para, de acordo com teu critério de ampla liberdade de ideias, obter para permissão para a criação de uma cátedra de fisiologia em que se ensinasse que o órgão da visão é o coração e o da digestão os olhos? Ouço-te dizendo, mas tudo isto é um despautério. Nego meu consentimento a semelhante absurdo. Pois eu pergunto, por que é despautério? Por que é absurdo? Tu dirias, porque essas afirmações para as quais pedes a minha assinatura são falsas. Falsas? E que significa falso? Que não é verdade. E por que uma coisa não é verdade? Tu dirias, porque não é a realidade objetiva. Ah, agora sim! Deste uma boa resposta. Tu que exigias ampla liberdade de ideias, tu mesmo não consente seja dito que o coração é o órgão da visão, e que o da digestão são os olhos, e afirmas não poder consentir tal afirmação, porque a realidade objetiva não é essa, e sair da objetividade é falsidade. Eis aqui o obstáculo da liberdade de pensar, a realidade objetiva. Eis aqui o aprisionamento da ampla liberdade de pensar. A razão, amigos, tem que se unir à realidade objetiva, pois querer transpor o fosso dessa realidade não é realidade, não é liberdade, e sim loucura. Amigos, isso é ser louco, pois louco é o que finge um eu e o mundo fora da realidade objetiva. O sábio, ao contrário, é aquele que mais desvenda e mais se amolda à realidade objetiva. Cajal não é cajal porque procurou dar largas à sua imaginação. Encerrou-se no laboratório para sonhar livremente e assim formar arbitrariamente e sem peeias o conceito do neurônio e das relações entre as células nervosas, ou porque teve a ideia de descobrir e estabelecer a estrutura do córtex cerebral e da retina. Não. Cajal é cajal porque pacientemente investigou a constituição celular e histológica, e a força de trabalho e de estudo chegou a descobri-la. Cajal é quem é na histologia, porque pacientemente, ano por ano, corte por corte, microtomia por microtomia, observação por observação, desenhou e anotou, chegando a surpreender a realidade objetiva para apresentá-la ao mundo. Por isso, Cajal é quem é. Medita sobre tudo isto. Todos os grandes progressos científicos, sejam biológicos, químicos ou físicos, têm como fundamento sérios estudos na realidade objetiva, de onde nasceram suas leis e os seus integrantes. O médico que melhor souber adaptar-se à realidade objetiva de uma patogenia será o melhor médico. O histologista que melhor souber adaptar-se à realidade objetiva dos tecidos será o melhor histologista. Não o que fantasia, não o que inventa, não é o que é livre. E isto porque a liberdade racional, amigos, está presa à realidade objetiva. Prisão, aliás, que não oprime, mas que eleva. Não me oprime, amigos, ter que afirmar que os olhos são o órgão da visão e não o estômago. Não me oprime ter que afirmar que Buenos Aires fica às margens do Prata. Não me oprime ter que afirmar que Cícero foi um orador e Napoleão um guerreiro. Isto é a liberdade
nobre sujeição à realidade objetiva. Somos obrigados a dizê-lo tu e eu, e se tenho que afirmá-lo, não sou livre. Não, e 1000 vezes não. Eu sou livre para pensar o que quero, é um absurdo científico. A liberdade racional, amigos, está encadeada pelo objetivo. E a acomodação intelectual ao objetivo é a verdade. E a verdade jamais tortura a razão. Igreja, poderá alguém dizer-me, a realidade objetiva em 2 e 2 são 4, e em que os olhos são o órgão da visão, e não o coração. Eu admito porque a vejo e a entendo, mas no dogma religioso há coisas que não vejo nem entendo, francamente, não o admito. Então aquilo, amigos, que não vês nem entendes, não admites, não existe para ti? Sabes o que é eletricidade? Sabes o que é matéria? Sabes o que é a vida? Vamos, amigos, dize-me depressa, serás o homem mais célebre do mundo. Não sabes, não é o único a ignorá-lo. Na verdade, nenhum homem compreende o que é a vida, a matéria, e repara bem, presta atenção, todos os homens, e tu com eles, admitem a existência da matéria e da vida, embora nada entendam sobre a matéria e sobre a vida. Compreendeste? Por acaso sabes o paradoxo, o que é morrer? Em aulas de citologia, quando se trata do problema da morte, indaga-se frequentemente se é ele um problema do protoplasma, ou um problema do núcleo, ou um problema do micélio, ou um problema de culoides. Uma interrogação imensa, amigos. Ninguém sabe o que é morrer, e mais de 300 mil homens vão-se diariamente deste mundo. Perceberás que ninguém entende o que é viver, e ninguém entende o que é morrer, e não obstante, existe a vida ceifada pela morte? É natural, mesquinhos seríamos se apenas existisse aquilo que compreendemos. Nada absolutamente existiria, pois não há coisa cuja essência conheçamos. Não sabemos o que é a vida celular, e a célula vive com seus milhares e múltiplas evoluções. Não sabemos o que é a matéria, e aí estão as massas solares e estelares, com seus volumes e suas velocidades assombrosas. E tu, amigos, te refugia no eu não entendo, não, para negar o problema religioso. Problema pobre compreensão humana. Não sei se estás percebendo a soberba de insano que tal subterfúgio supõe no homem. Mas existe ainda, amigos, outro tipo de homem. Aquele que afirma, não quero discutir. Tipo muito em voga, respeitoso, bem posto, fino, educado. Igreja, diz-me ele, por técnica e por ideologia só admito o tangível, o experimental. Fui educado na Alemanha e, de acordo com minha formação intelectual, só aceito o que realmente possa tocar ou chegar a comprovar experimentalmente. Este não nega, impõe condições. Enquanto não tocar, enquanto não experimentar, quando tocar, então sim. Realmente terei que ser áspero e duro para contigo, caro amigo. Mas não por querer-te mal. O cirurgião na sala operatória é duro, corta e abre,
mas não corta e abre como um assassino para cravar o punhal. Corta para curar. Neste momento, quero assim proceder contigo, homem que me escutas, amigos que me escutam. Rogo-te que me perdoes a pergunta que eu vou fazer, que bem sabe, Deus, que não é para importunar-te. O nome de tua mãe, qual é? Diz-me, como se chama tua mãe? Todos vós lembrais de um nome, de uma fisionomia, tua mãe. Como se chama ela? E a tua? E a tua, amigo? E a tua? Como conservais em vosso coração e em vossa mente a imagem de vossa mãe? Como vos lembrais de algumas de suas palavras? O que acontece é que aqueles conselhos que ouvistes afastavam-vos a existência. A recordação de vossa mãe, esta sim, vós as tem bem profunda. E agora, um momento. É esta tua mãe? Ela é mesmo tua mãe? Como podes saber? Viste-a por acaso? Tocaste nela? Igreja, sim, minha mãe é uma santa. Muito bem. Mas o que quer dizer com isso? Minha mãe me enganaria? E não saberia realmente se me deu a luz ou não? E daí? Disse-me ser minha mãe, e com ela meu pai, meus parentes, meus conhecidos, todos afirmaram ser ela minha mãe. Podiam saber o que me afirmar, pois não posso imaginar que bons como são, quisesse enganar-me. Muito bem, não raciocinas mal. Esta é tua mãe, porque outros assim te disseram. Repara bem, nem tu nem ninguém possui outro fundamento para saber que é a própria mãe, senão o que te disseram. Assim como tu esteve e estarás todo o gênero humano. Percebes? Somente através da ciência como o DNA, tu poderás dizer se esta mesma é tua mãe. O ser mais querido do homem, a mãe, é uma realidade que não foi vista pelo homem, que não a pode tornar a experimentar. É uma realidade admitida pela totalidade do gênero humano, porque assim o disseram. Porque ela mesma também me disse ser minha mãe. Há instantes dizia que raciocinavas bem. Afirmaram-te não qualquer um, mas sim o que estava ciente do que afirmavam, e de quem não tens motivo para acreditar poder enganar-te. Eram testemunhas verdadeiras e dignas de fé. Como é razoável crer em quem possui conhecimento e veracidade. Acredita que esta mulher é tua mãe. Acredita que este homem é teu pai, através do testemunho baseado na ciência e na verdade. Acredita na situação dos povos situados entre os paralelos e os meridianos, baseado na ciência e na veracidade dos que o afirmam, embora nada disso houvesse comprovado. Acredita na existência de determinados corpos nas massas estelares, baseado na ciência e na veracidade dos que procederam a estudos espectrográficos, mas que nem todos pessoalmente. Para que continuar? Acreditas nos quilômetros quadrados que a Ásia e a África possuem e nos habitantes que vivem na América. Homens amigos que aqui estão, que provavelmente não fizeram pessoalmente a medição dos quilômetros quadrados de vossa pátria, mas que acreditais porque assim os afirmaram um dia. Os agrimensores ter ela tantos quilômetros quadrados. Homens que aqui estão, médicos que jamais viram as camadas retinianas, mas que por havê-las estudadas em autor famoso, nelas acredita por ter esse autor ciência e veracidade. Químicos que aqui estão, que não descobriram a fórmula da cafeína, mas que a consideram boa, ou provirem de um homem da ciência e autoridade.
A humanidade toda sabe que acreditamos, mas que exigimos ciência e veracidade. Não acreditamos no papelucho indocumentado de 10 centavos. Acreditamos na obra razoável, porque prova ser séria por sua ciência e veracidade. E fazemos, amigos, muito bem em acreditar. É o mais razoável. Ademais, é o único possível. Se não se admitisse o testemunho alheio, a vida seria impossível. Tu, porém, não admites um testemunho qualquer. Não acreditas sem mais nem menos em todas as afirmações e ages por isso muito bem. Para admitir um testemunho, exige ciência e veracidade. De nada vale o testemunho se quem o afirma não sabe o que diz ou se lhe falta veracidade. Mas se ao contrário, possui conhecimento e veracidade, o mais razoável é acreditar naquilo que ele afirma. E se é razoável acreditar em que tem conhecimento e é verdadeiro, dize-me, não será muito mais lógico acreditar naquele que possui a ciência infinita e é a infinita verdade? É esta e não outra a conduta do crente. Crer na infinita sabedoria e na infinita verdade. O que é preciso é ter certeza que Deus falou para poder nele acreditar. Não é suficiente ter apenas probabilidade, por maior que esta seja. Quando te dispuseste, homem que me escuta, amigos que me escuta, a investigar se Deus infinitamente, sabedoria infinitamente falou? Queria ter-te mais próximo a mim, para perguntar-te, já fizeste alguma vez na vida tal investigação? Responda-me depressa, melhor dizendo, responde a ti mesmo. A fé te diz, abre os olhos, investiga com toda a seriedade e com espírito de crítica se Deus falou. Quando após séria e profunda pesquisa te convenceres de que Deus falou, não mais dirás que acreditar não é coisa razoável. Quando prudentemente não possas duvidar de que Deus haja manifestado algo, o mais lógico será dares assentimento firmíssimo a essa autoridade de Deus, infinita na ciência e na verdade. É isto que faz o crente. Crê na autoridade de Deus que falou. Crê com certeza, sem a menor dúvida, prudente de que na verdadeira realidade Deus falou a nós. Repito minha pergunta. Já te puseste seriamente, com toda diligência e sinceridade, a investigar se é ou não verdade que algo foi revelado por Deus? Isso deves sabê-lo melhor que eu. És médico? Quantos anos de estudo para colar grau? 6 no curso secundário, 7 na escola superior, depois a especialização, 7 ou 6, mais tarde ainda estudo no estrangeiro e finalmente já contas com os 30 e tantos anos de prática. Não em medicina, mas só numa parcela, tua especialidade da medicina. E se eu te pedisse para dentro do assunto de tua especialidade, escreveres um sério trabalho de investigação para uma dessas revistas internacionais, dessa que só publica o mais seleto da investigação científica, tu te lançarias ao trabalho? Já ouço tua resposta. Agora é impossível realizar tal trabalho. Estou assoberbado em minha clínica. Apenas tenho tempo para ler o que há de mais importante nas revistas profissionais. Um trabalho verdadeiramente sério exigiria o conhecimento de tudo aquilo que foi publicado recentemente sobre a matéria.
além do manuseio de trabalhos e biografias em revistas mais cotadas na minha profissão. Sem fazer tudo isto, seria imprudência arriscar-me a tarefas que me pedem. Foi ótima a tua resposta. Ela revela um homem sério que sabe que sem um estudo profundo, sem um vasto conhecimento biográfico, somente espíritos vazios e superficiais atreveriam a formular afirmações no domínio científico. E se isto acontece com um especialista no âmbito de sua especialidade, que sucederia se tratasse de outro ramo da medicina que ele não cultiva, ou pior ainda, se o trabalho versasse sobre uma ciência da qual ele só conhece o nome e a existência. Com que prudência se procede no campo de que agora falo. Ninguém arrisca o crédito do seu nome e da sua reputação científica, atrevendo-se a afirmar algo em ciência sem um profundo estudo e uma sólida informação biográfica. Em contraposição, como contrasta esta conduta equilibrada com que geralmente é usada no problema religioso. Sobre religião, todos falam, todos discutem, todos afirmam ou negam, todos dogmatizam. Por estar alguns meses atrasados na leitura das suas revistas, um médico julgava imprudência publicar um estudo de alta investigação. No entanto, com que ênfase e petulância tu, médico, tocas no problema religioso e tu te reconheces em ti mesmo e num quarto de minuto fizeste um exame de consciência, ver-te-ias obrigado a dizer, sou um farsante. Esta minha atitude é séria? É ela digna de um homem? E, no entanto, o que assim procede com o problema religioso são os mesmos que, nas questões científicas, são tão cautelosos e circunspectos. Tu, operário, atreveste a dogmatizar sobre problemas de cálculo diferencial e integral? E tu, negociante ou industrial, acaso podes falar sobre o papel das mitocondrias? E vós, advogados, engenheiro, arquiteto, tereis coragem de dissertar e discutir a respeito do neurotropismo e das neurobionas? Respondei a vós mesmo. E diante de tua resposta à minha pergunta, tu que dogmatiza sobre questões religiosas, negando e afirmando a teu bel prazer, quanto tempo estudaste religião? Sabemos muito bem o que julgar de médicos e engenheiros que estudaram medicina e engenharia através de jornais, revistas ou romances. E tu, quanto estudaste sobre religião? Que sabes de exegese, de hermenêutica? Nem tais nomes sabes repetir, pois ignoras o que significam. Mas mesmo assim continuas dogmatizando sobre religião. Sabes quais são os tratados de teologia? A teologia é integrada pela propedêutica, com seus tratados de religião e de eclesia. Teologia dogmática, a positiva e a escatolástica. Teologia bíblica ou escriturística. Teologia patrística. Teologia prática com a moral e a ascética. Direito canônico. História eclesiástica. Sabia isto? Mas isto é apenas títulos dos ramos da teologia. Títulos que não te transfundem a ideia da matéria que cada uma delas contém. Para teres uma ideia da amplitude do assunto, basta saberes que só da teologia patrística, a edição Migni Paris contém 221 volumes de padres latinos e 161 de teólogos gregos. A Berolins Berlim, 34 volumes de
teólogos gregos, só dos 3 primeiros séculos, e ainda não está terminada. A Videobonense, Viena, 65 volumes, dos teólogos latinos dos 6 primeiros séculos. A Oriental de Paris, 72 volumes, dos teólogos armênios, sírios e coptas, e ainda não está terminada. Sobre a teologia escriturística, posso esclarecer-te que só na biblioteca do Instituto Bíblico de Roma existe mais de 100.000 volumes da sua especialidade e mais 300 revistas periódicas. A respeito do progresso geral da teologia, dá uma ideia, os escritos de Ellen G. White, somente aproximadamente 2.500 páginas, com mais de 70 livros publicados. Tens uma ideia disto? E que existe mais de 100 revistas da alta teologia. Sabias algo a respeito? Estudaste através dessa biografia o problema religioso? Não quero induzir-te a nada. Diz-me mesmo o que deves pensar de ti próprio. Se és sério, pois assim te considero, verificarás, não pode despreocupar-te do problema religioso, pois as despreocupações não têm o poder de fazer desaparecer as realidades objetivas. Se és sério, verificarás que não possuis liberdade de pensar a teu bel prazer, mas sim que a verdade te jungue à realidade objetiva. Se és um homem sério, verificarás que existe em tua vida realidade cuja compreensão e entendimento te escapam. Se és sério, verificarás que nem tua própria mãe sabe quem seja, a não ser porque acredita nos que te disseram que era ela, e se tu fizeres um exame de DNA. Se és sério, compreenderás quão lógico é dar crédito a uma pessoa que tem ciência e veracidade em seus testemunhos. Se és sério, verás como é racional investigar com diligência e profundidade se Deus realmente revelou algo aos homens. E se és sério, terás que confessar que a atitude mais racional deste mundo é, se Deus disse algo aos homens, acreditar em sua mensagem infinitamente digna de ser crida, por ser infinita sabedoria que não se pode enganar, e a infinita verdade que não pode enganar. Não deseja ocupar-te com um problema religioso? Não quererás investigá-lo seriamente? Então não ages racionalmente. Mas ouve-me, se a celulinha cancerosa e a celulinha aidética e a infinitesimal bactéria não desaparecem porque não lhes presta atenção, Deus e sua mensagem deixarão de existir porque com eles não te preocupas? Se és um homem, deixo-te com tuas meditações. Mais de 2.000 homens e mais de milhões de pessoas estão agora me vendo neste canal. Convido-vos a todos à meditação. Compreendo perfeitamente o estado espiritual de todos. Por isso, não me indignarei contra ninguém. Disse Santo Agostinho que árduo lhe foi o caminho para a verdade. Enfureçam-se consigo próprio, continuou Santo Agostinho, aqueles que ignoram quão penoso é encontrar a verdade, como difícil é evitar o erro. Eu acrescenta Agostinho, e eu também o poderia repetir aqui. Eu que tantas vezes, jogado de um lugar para outro, de engano em engano, de erro em erro, pude avaliar quanto custa encontrar a verdade. Mas eu, contra vós, jamais me. Oxalá pudesse
conduzir-me convosco, fala Agostinho, como se portaram comigo aqueles com tanta paciência e amor me suportaram quando cego e raivoso vivia mergulhado no erro. Finalizo, amigos, abrindo o Evangelho. Saindo certa vez de Jericó, Jesus Cristo teve sua atenção voltada para um cego, que esmolando junto à estrada e tendo ouvido falar em Jesus de Nazaré, começara a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ordenou Jesus Cristo que o trouxesse, e quando o cego, inundado de alegria, aproximou-se e perguntou-lhe o Senhor: que deseja que eu te faça? Mestre, disse o cego, devolva-me a visão, quero ver. Vê, respondeu Jesus, tua fé te salvou. E nesse mesmo instante, o cego viu e acompanhou Jesus pelos caminhos. Desejaria, amigos, que quando tu te recolhesse, recordando esse cego, a quem Jesus Cristo devolveu a visão, apagasses tua lâmpada, que te sentirás invadido pelo medo de ti mesmo e murmurasses: Jesus Cristo, eu queria ver. Assegura-te, amigos, que verás. Jesus Cristo é sempre o mesmo, aquele que devolveu a visão ao cego. Noutra ocasião, caminhando Jesus por uma estrada, foi abordado por um leproso, que, envergonhado, ocultando com andrajos sua carne ulcerada e podre, lhe rogou: se quiseres, e Jesus Cristo simplesmente murmurou: quero. E no mesmo instante o leproso se viu limpo. A lepra do corpo, amigos, e a lepra da alma. Aproximai-vos de Jesus Cristo, é o único que cura a lepra. Até mais.